Olá, divos e divas vestibulandos, como vocês estão? Pós-nota do Enem, talvez até um pós-SISU. Vim hoje falar com vocês sobre lições de física, que foi o cursinho que eu usei ano passado e vou usar esse ano também para estudar para o Enem. E quero falar para vocês tudo sobre esse curso, tudo que vocês precisam saber para saber se vocês querem colocar esse curso dentro da rotina de estudos de vocês, né? A gente sabe que cada vestibulando, ele está em busca de alguma coisa. Ele tem um objetivo para cada curso. Então, em cada curso, a gente busca alguma coisa. Por exemplo, eu, quando comprei um certo curso, eu tinha em mente ter resoluções em vídeo naquele curso. Então, quando eu ia comprar, eu não ia observar somente as coisas mais comuns que a gente observa, que é o professor, as listas, enfim. Eu ia observar se tinha isso. Então, se você tem alguma dúvida sobre lições de física, eu vou falar tudo nesse vídeo. Se ainda sobrar alguma dúvida, você pode me perguntar também nos comentários, que eu vou explicar tudo pra você, com o máximo de detalhamento possível. Começando agora esse vídeo, eu vou falar um pouco sobre o professor Ghisoli, como eu conheci ele e como ele me ajudou a superar minhas dificuldades em física. Primeiro ponto, eu conheci ele há um tempo atrás em um anúncio aqui sobre o Desvendando a Matemática, nem foi sobre lições de física. Eu vi 3 aulas dele e eu fiquei encantada, a didática muito boa, a metodologia com a qual ele explica é sensacional, muito boa mesmo. E assim, é uma metodologia diferente, que te faz aprender matemática, que te faz aprender física. Em especial, hoje eu vou falar sobre lições de física. Então assim, falando sobre lições de física, ele me ajudou a compreender muito bem física, especialmente naquelas partes que eu tinha muita dificuldade. Então, as aulas dele, ele traz todo um raciocínio, e ele pega esse raciocínio e ele vai destrinchando ao longo da aula. E ele explica mais de uma vez, ele explica de vários jeitos. Isso me ajudou bastante e foi extremamente importante para que eu conseguisse compreender assuntos que, para mim, antes, eram um bicho de 7 cabeças. E aí, eu comecei a realmente evoluir, a conseguir fazer listas. Dentro do curso, a gente tem toda essa metodologia, toda essa didática do professor Ghisoli pra gente ali. Então, isso ajuda demais, toda essa didática, toda essa metodologia que o professor Ghisoli, ele busca trazer. Ele também traz exemplos muito bons, exemplos que instigam a sua curiosidade, que te ajudam a compreender muito bem aquele tema. E ele explica, como eu já falei, mais de uma vez, muitas vezes, às vezes. Então, se o assunto é muito difícil, ele explica várias vezes. Outro ponto é que o professor Ghisoli também consegue trazer muitos exemplos. Então, ele traz várias aulas de exemplos. Isso ajuda bastante, porque você consegue perceber, né, aquele assunto dentro da sua realidade, muitas vezes dependendo do exemplo, dentro de uma prova, dentro de uma questão, e como você vai fazer aquela questão de fato, sabe? Então, assim, ele explica muito bem, como eu já falei, mas além disso, nas aulas, ele traz exemplos muito bons e exemplos que vão te ajudar na hora da prova e a entender o raciocínio daquele assunto. Beleza, essa é a primeira parte, a parte sobre as aulas. Sobre os módulos, tem 3 frentes, né, dentro do curso. E dentro do nosso GPE, que é o Guia Personalizado de Estudos, que é o nosso cronograma totalmente individualizado, que eu vou falar depois, essas frentes, elas conversam entre si. Então, você está estudando na frente A, ao mesmo tempo a frente B. Só que, naquela mesma semana, você estudou 2 assuntos, frente A e frente B. Só que elas estão conversando. O que você aprendeu na frente A ajuda você a compreender o que está na frente B. Isso é muito importante, porque assim, se você estuda por frentes e essas frentes não se conversam, você vai estar estudando coisas totalmente diferentes em uma e em outra. Então não vai fazer tanto sentido. Só que o jeito, a maneira como o Felipe Ghisoli colocou as frentes para se conversarem, para você usar os conhecimentos de uma frente na outra, mais ajuda do que atrapalha. Muito mais, ajuda muito mais. Para mim foi extremamente importante, porque quando eu ia estudar a frente B e eu percebi que eu estava usando os conhecimentos da frente A, caramba, isso explodiu a minha mente. E era muito bom. Vamos lá falar sobre a questão do GPE. Falando... peraí. Vamos falar sobre os módulos primeiro. Os primeiros módulos tem 2 módulos de fundamentos. Nos primeiros módulos você vai aprender, você vai tirar da sua cabeça aquelas ideias do senso comum que a gente passa a vida toda aprendendo. Então o primeiro módulo é sobre isso. São várias aulas, tem exercícios. E o outro módulo é o de Fundamentos 2, onde você vai aprender vetores, que é extremamente importante você saber antes de começar a aprender física. É o primeiro assunto que normalmente falam, mas o Ghisoli, ele traz um assunto ainda muito antes, para você tirar aquelas ideias do senso comum da sua mente. Isso é extremamente importante. Esses 2 módulos, você tem que ter você tem que prestar muita atenção nesses módulos, você tem que entender muito bem esses módulos, porque eles são muito importantes, sabe? E o Ghisoli, ele traz de uma maneira, como eu falei, a didática dele ajuda muito você a compreender esses módulos, mesmo que você tenha dificuldade nesses assuntos, certo? E aí depois ele começa com a introdução à cinemática de fato, e aí ele vai
fluindo. De início, você não faz as duas frentes. Aí depois, quando os conhecimentos eles começam a ficar um pouquinho mais profundos, aí vai começando as duas frentes. Esse jogo de frentes, como eu já falei, ajuda muito, muito mesmo. Agora falando sobre o guia personalizado de estudos, é um cronograma onde você coloca quantas horas você quer estudar, quais dias da semana você quer estudar, quais assuntos você quer estudar e quais assuntos você não quer. Suponhamos aí que você já estudou termologia. Você pode ir lá e tirar toda a termologia e deixar só o resto do curso para você ver. E aí, no final, você vai rapidamente, depois de colocar todas as informações que estão pedindo lá, se você quer o extensivo, quantos dias da semana você quer estudar, quantas horas, você vai gerar o seu GPE, que vai direto para o seu e-mail. Vai ser basicamente todo um cronograma de todos os dias que você vai estudar. Então, segunda-feira agora, por exemplo, se eu fizesse um GPE agora para segunda-feira que vem, eu colocaria tudo e aí ele começaria na segunda-feira. Aí quarta-feira vinha de novo física, quinta-feira de novo. E aí ia colocar o que eu tinha que fazer naquele dia, certo? Então, ele vai colocando tanto as aulas quanto os exercícios, tá? Aulas e exercícios. Ai, Raquel, mas se eu me atrasar, você pode fazer o GPE de novo. Entendeu? Então, assim, não tem preocupação realmente em seguir totalmente 100% o GPE. Outro ponto são as listas de exercícios. Os exercícios são muito, muito bons, são muito bem colocados ali dentro da lista e todos eles têm resolução em vídeo. Isso ajuda demais. E é basicamente isso que a gente tem no curso. É bastante coisa, tá, gente? É muita coisa e ajuda demais em todos os aspectos. Você tem um professor como o professor Ghisoli, que explica tudo da melhor maneira possível. Ter listas muito boas, ter a resolução em vídeo, porque o professor, muitas vezes, vendo a necessidade, sendo uma questão um pouco mais complicada, ele retoma vários pontos. Isso ajuda demais. E as aulas do professor Ghisoli trazem exemplos, como eu já falei, que ajudam muito. Agora falando também de outra coisa. Tem outra coisa que eu esqueci de falar anteriormente, mas eu preciso abrir aqui um tópico sobre isso, que é o Tira Dúvidas. Você pode tirar dúvidas em todas as aulas. Então, se tem uma dúvida daquela aula, você vai lá nos comentários, tira sua dúvida. E nos exercícios, você ainda tem um espaço só para os exercícios, para tirar suas dúvidas. Ah, Raquel, mas eu fiz um simulado e eu tinha uma dúvida em uma questão de física. Pega essa questão, vê de qual assunto é, vê de qual assunto é e vai lá no assunto e coloca aquela questão lá para ser respondida. Você pede para ser respondido, coloca a questão, coloca qual é a resposta certa e pede a sua dúvida. Por exemplo, errei em X coisas, coloca lá para ser respondida. Você pode pegar questões de outras plataformas, inclusive, que você utilizar para colocar ali também. Eu acho o Lições de Física um ótimo curso, especialmente para quem está começando agora, para quem está há muito tempo tentando aprender física, para quem está há muito tempo tentando entender aquela primeira parte da física, né, que é cinemática, que é uma coisa horrorosa, mas no Lições de Física ele consegue destrinchar isso muito bem. Raquel, mas eu não conheço esse professor. Raquel, mas eu não conheço Lições de Física. O Universo Narrado é um canal que tem aqui, que é o canal do professor Ghisoli, né? Os cursos do professor Ghisoli estão todos dentro do Universo Narrado. E o Universo Narrado é nada mais nada menos que o canal dele aqui no YouTube. Então pesquisa o Universo Narrado, que você vai em várias aulas para você conhecer a didática, conhecer a metodologia do Felipe Ghisoli. É, assim, uma metodologia totalmente diferente, focada em você aprender e não exatamente em você arrasar numa prova, porque isso é só a consequência, como o professor Ghisoli diz. Se você gostou desse vídeo, já peço para você deixar like e vou falar para vocês, tá aparecendo aí na tela, muito provavelmente, apareceu em vários momentos do vídeo, o meu cupom. E eu vou falar de novo, fazendo merchan aqui pro meu cupom, para vocês comprarem com o meu cupom que dá 10% de desconto.